Oi gente, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Faremos agora a correção da atividade 4, tá bom? Que é também de fórmula de Bhaskara, assim como a atividade 3, certo? Eu gravei um vídeo anteriormente, né? Quem assistiu a aula ao vivo, teve gente que assistiu o vídeo, né? A gravação da aula. Nós falamos exatamente sobre a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é composta por essas duas partes, né? Em alguns casos ela é vista em uma equação só, em que você coloca o delta, que é esse símbolo aqui, esse triângulozinho se chama delta, é uma letra grega maiúscula. Aí o que acontece? Esse delta aqui dentro da raiz, né? Às vezes aparece a equação, né? A segunda parte da equação aqui dentro da raiz, tá? Mas eu ensinei separadamente para vocês no vídeo. Então aqui nós temos delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Nós temos aqui uma potência b ao quadrado menos b. Opa, desculpa, estamos aqui. Então, aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, nós temos aqui uma potência, b ao quadrado. Aqui é o sinal de menos. A segunda parte da expressão é 4 vezes o a. Quem é o a? É o coeficiente a da equação, né? Que a gente vai já, né, identificar em cada uma delas. E aqui o coeficiente c, que é aquele termo independente, é aquele que não tem x perto dele, que não tem incógnita perto dele, tá? E a segunda parte da equação é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta. Depois que você calcula o delta, você põe o resultado aqui dentro da raiz. Geralmente, né, nós vamos encontrar um valor que tem raiz quadrada exata, tá bom? Pode acontecer de você encontrar um valor que não tem raiz quadrada exata? Pode acontecer, certo? Porém, geralmente dá uma raiz quadrada exata. Sobre 2 vezes a, né? Inclusive nós aprendemos uma paródia, né? Que a gente ensinou na aula. Quem quiser aprender a paródia, assiste a aula que eu gravei, que eu coloquei nos grupos, tá bom? Aí você vai aprender a paródia para decorar essa fórmula e nunca mais esquecer na sua vida, tá? Aí tem uma dica aqui muito importante, que é o seguinte: sempre que o coeficiente for negativo, será obrigatório o uso de parênteses, tá bom? De novo, dica: sempre que um dos coeficientes for negativo, você será obrigado a colocar parênteses, tá bom? Então vamos entender isso. Então, vamos aqui para o item A, que é a nossa primeira equação. O que a gente vai fazer primeiro? Identificar esses coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, tá? Quem é o coeficiente A? Coeficiente A, lembrando que uma equação do segundo grau, ela é da forma, né? Vou escrever aqui em cima, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí ficou fácil de identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? O coeficiente A quem é? Ué, tia, não tem nenhum número na frente. Então, não esqueça, sempre que não aparecer número nenhum na frente, você vai colocar o número 1, tá? Ele adora brincar de esconde-esconde. Quem é o coeficiente B, tia? Ah, tia, deu para identificar. O coeficiente B é aquele que está na frente do x elevado a 1, de grau 1, tá? Então, deve ser o 6. Porém, como o 6 é negativo, você é obrigado a colocar o sinal de menos, tá? Então, aqui o B é menos 6. Ok? E quem é o coeficiente C? Ah, tio, o coeficiente C é aquele que não tem x, que não tem incógnita perto dele. É o único que não tem incógnita. Então, só pode ser o 5. Por isso que ele é chamado de termo independente, tá? Porque ele independe do x. Ele não está sendo multiplicado pela incógnita da equação. Ok? Então, vamos resolver. Agora, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, aqui, ó. Primeiro passo,
né? Na verdade, o primeiro passo você já fez, que é identificar os coeficientes. Agora você vai usar a primeira fórmula e depois a segunda fórmula, tá? Vamos para a primeira fórmula. Delta vai ser igual a b ao quadrado. Quem é o b? Aí você vem e identifica quem é o b. Ah, é menos 6. Lembra da dica que eu dei? Sempre que o coeficiente for negativo, você é obrigado a colocar parêntese, tá? Então, aqui a gente vai ter que colocar parêntese. Abre parêntese, coloca, ó, no lugar do b, esse b aqui da fórmula, eu vou colocar o valor do b, que é menos 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a. Quem é o a? Nós vimos que o a é o número 1. E quem é o c? Nós vimos que o c vale 5. Então, o que que nós fizemos aqui? Apenas substituímos as letras pelos seus respectivos valores, tá? Então, delta vai ser igual a... Quanto é que dá menos 6 ao quadrado? Aí você multiplica. Menos 6 vezes menos 6. Primeiramente vai dar positivo, né? Ó, vai dar mais. Por quê? Porque o expoente é par. Expoente par, base negativa, sempre vai dar positivo. Aí você multiplica 6 vezes 6. 36, tá? Então, 6 ao quadrado dá 36. Aí você olha aqui para o sinal de menos. Só tem ele, né? Ó, todos os outros são positivos. Então, você repete. Lembrando que se tivesse mais de um sinal negativo, você teria que multiplicar, tá? O que que sobrou? A multiplicação dos números. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Aí você subtrai 36 menos 20. 16. E olha só que bacana. 16 tem raiz quadrada exata. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Tá? Ok? Então, como eu falei para vocês, geralmente o delta vai dar um valor que tem raiz quadrada exata. Ok? Se você fizer todos os cálculos direitinho, geralmente dá bem certinho. Agora nós vamos usar a segunda fórmula, né? Então, vamos lá. X vai ser igual... Bota o traço, ó, que é esse traço aqui de fração. Menos B. Gente... Observe que tem um menos na fórmula, né? Ó, observe aqui, ó. Tem um menos na fórmula. E a letra B, o valor dela é menos 6. Então, veja que aqui nós vamos ter dois sinais de menos. Um é da fórmula e o outro é o do 6, tá? Então, tia, eu vou ter que colocar os dois, não basta um, não? Não basta um, tem que ser os dois, tá? O menos da fórmula e o menos do 6, tá? Porque o menos 6 é o B. Beleza? Então, como é que vai ficar, tia? Primeiro, você coloca o sinal da fórmula, tá? Que é esse sinalzinho aqui, ó. E depois você vai colocar o sinal do 6. Aí você usa a dica que eu dei, ó. Sempre que o coeficiente for negativo, use parêntese, tá? Então, vai ficar assim, ó. Abre parêntese... Menos 6, fecha parêntese, tá? Observe que eu coloquei os dois sinais, o menos da fórmula e o menos do 6. E o menos 6 é o B. Então, a primeira parte nós já terminamos. Qual é a segunda parte? Qual é a segunda parte? Mais ou menos, ó. Mais ou menos, aí você repete, tá? Mais ou menos... Raiz quadrada do delta. Quem é o delta? Nós calculamos, deu 16. Cuidado para não confundir e colocar o 4 aqui, tá, gente? O 4 é o valor da raiz. A gente não calculou ainda a raiz, ó. Então, o delta é 16. A gente coloca o 16 aqui, ó. Beleza? Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? A é 1. Ok? A gente pode logo multiplicar isso aqui. 2 vezes 1 vai dar 2, né? A gente pode logo multiplicar esses dois sinais aqui, ó. Menos de fora com menos de dentro. Menos vezes menos vai dar mais. E a gente pode também calcular essa raiz que a gente já sabe que vai dar 4, tá? E agora é só reescrever o que a gente já fez. Então, vai ficar assim, ó. Traço... Ok? Vai ficar assim, ó.
Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 6, mais ou menos. Raiz quadrada de 16, que a gente já calculou, que é 4, sobre 2. Agora é o momento de separar, tá bom? Separar o que, tia? A raiz x1 da raiz x2, tá? Nós vamos ter duas raízes, né? Toda a equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Pode ser que essas raízes sejam duplas. Como assim, tia? Que elas sejam iguais, pode acontecer, mas elas não deixam de ser duas, tá? Mesmo sendo iguais, elas, né, é dupla, tá? É o mesmo valor, não quer dizer que é uma raiz só, não. Quer dizer que são duas raízes, porém, duplicado. Então, aqui vai ficar assim, ó. x1 vai ser igual a... Aqui não tem o mais e o menos? O mais vem para o x1 e o menos vai para o x2, ok? Então, vai ficar assim. Mais 6, mais 4, dividido por 2. E o x2 vai ficar mais 6, menos 4, dividido por 2. Ok? Deixa eu te passar um traço aqui para não misturar as coisas aqui, né? As respostas. Então, vai ficar assim, ó. 4 mais 6 mais 4 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5, tá? Então, a resposta x1, né? A raiz x1 é 5. E a raiz x2? 6 menos 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, tá? Então, esse é o meu x1. Ou seja, o meu conjunto solução vai ser... Comece pelo menor valor, 1 e 5, tá? Esse é o conjunto solução, ou seja, as duas raízes da equação x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Se você substituir esses dois valores que nós encontramos, 1 e 5, são os valores que zeram a equação. Vamos conferir. Como é que confere, tia? Vou fazer só essa com vocês, vocês vão fazer as outras sozinhos em casa, tá? Olha só, x ao quadrado, eu vou colocar o número 1 primeiro, que é a primeira raiz. 1 ao quadrado fica 1, porque 1 vezes 1 é 1. Menos 6 vezes 1, né? Ó, veja que o x eu tô trocando pelo número 1. 6 vezes 1 dá 6. Então, vai ficar 1 menos 6 mais 5. 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 com mais 5 dá 0. Ok? E se for o 5, tia, também dá certo? Também dá certo, ok? Vamos conferir. 5 ao quadrado é 25. Menos 6 vezes 5 dá 30. Mais 5. Então, vai ficar 25 menos 30 mais 5. 25 menos 30 dá menos 5. Menos 5 com mais 5 também dá 0, tá? Então, veja que são... As raízes de uma equação são os valores que zeram a equação, que anulam a equação, tá bom? Vamos para a letra B. Qual é o primeiro passo? Sempre, sempre, sempre identificar os seus coeficientes, A, B e C, tá bom? Quem são os coeficientes dessa equação? Né? Vou escrever de novo aqui como é a equação do segundo grau, a sua forma reduzida. É ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Então, se ela for completa, ela vai ter todos esses coeficientes, tá bom? Então, quem é o A? É o número 3, está visível. Quem é o B? É o número 4, também está visível. E quem é o C? É o número 1, ok? Veja que todos são positivos, tá? Então, eu não preciso colocar sinais de menos. Não esqueça, sempre que tiver sinal de menos na frente, você tem que colocar aqui, tá bom? Para que a gente possa usar a dica, ó. Coeficiente negativo, obrigatório colocar parêntese. Nesse caso, nós não vamos usar parênteses, porque todos os valores são positivos, tá? Todos têm um sinalzinho de mais. Agora, vamos para o segundo passo, que é calcular o delta. Quem é delta? Vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá bom?
Então, quem é o b ao quadrado? Aí você olha, quem é o b? Ah, b é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Menos, né? Segue a fórmula. Menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vai ficar 4 vezes o a vale 3, vezes o c vale 1. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado, aí você multiplica 4 vezes 4. Pelo amor de Deus, 4 ao quadrado não é 8, tá, gente? Ó, não é para multiplicar o 4 com o 2. O número 2, o expoente, ele diz quantas vezes o 4 vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, é 4 vezes 4, que não é 8, é 16, tá? Menos, veja que não tem outro sinal de menos, o único menos que tem é o da fórmula, então você repete. E multiplica os valores, ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 1, 12. Subtraindo 16 menos 12 dá 4. Então, o meu delta deu 4. Certo? Então, delta deu 4. Então, veja que 4 é um valor que também tem raiz quadrada exata. Né? Então, vamos lá para a segunda parte da equação. X vai ser igual a... Passa o traço, menos b, gente, ó, como é a fórmula? Menos b. Quem é o b? B é 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos, veja que aqui eu não precisei colocar parêntese, porque o 4 é positivo, o único sinal de menos que vai ficar aqui é o da fórmula, então eu não preciso colocar parêntese como eu fiz aqui, tá, ó? Nesse caso era porque o b era negativo. Tá bom? Então, continuando, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta? Ah, delta deu 4. Então, eu troco o delta pelo número 4. Sobre 2 vezes a. Quem é o a, tia? O a é o 3. Então, eu troco o a pelo 3. Então, aqui vai ser igual a menos 4... mais ou menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. É ou não é? Sobre 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, vai ficar assim, ó. Daqui eu vou separar, né? Separar como, tia? Igual a gente fez na outra. x1 e x2. O x1 vai ficar com sinal de mais e o x2 vai ficar com sinal de menos. Tá? Então, vai ficar assim. x1 vai ser igual a menos 4 mais 2 sobre 6. E o x2 vai ficar menos 4 menos 2 sobre 6. Ok? E aqui, tia, como é que eu faço? Bem, vamos lembrar lá da bodega do seu Zé. Eu tô devendo R$4 na bodega do seu Zé. Aí eu dou R$2 a ele. Eu ainda vou ficar devendo, não vou? Eu ainda vou ficar devendo quanto? R$2. Então, a resposta é menos 2, tá? Por que fica menos? Porque eu ainda tô devendo. A gente representa a dívida como menos, tá? O débito, né, a gente representa como menos. Então, fica menos 2 sobre 6. Ok? Você pode deixar na forma fracionária. Você pode, por exemplo... simplificar. Você pode fazer a divisão, vai dar um número decimal, tá bom? Então, observe que 2 é menor que 6, a divisão não vai dar exata, tá bom? Vai dar um número quebradinho, vai ser um número decimal, ok? Mas vamos simplificar para ficar ainda melhor. Eu vou simplificar em cima e baixo por 2. Por quê, tia? Porque tanto 2 como 6 são pares, então dividem por 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vai dar 1. E 6 dividido por 2 vai dar 3, tá? Aí eu vou deixar na forma fracionária mesmo, menos 1/3. E aqui do mesmo jeito, ó, gente. Vamos pensar na bodega do seu Zé. Eu tô devendo R$4 ao seu Zé, menos 4. Aí eu vou lá e compro um biscoito que custa R$2 também. Só que eu deixo pendurado lá na conta, não pago, tá? Então fica menos 4 com menos 2. Então eu vou ter duas dívidas. O que eu faço? Eu junto os dois valores, né? Menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. Sobre 6. Menos 6 dividido por menos
Menos 6 dividido por 6 vai dar menos 1. Tá bom? Então, quem é o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução é menos 1/3 e menos 1. Tá bom? Então, esse é meu conjunto de solução. Esse foi o item B. Vamos para o item C. Então, do mesmo jeito, primeiramente identifique os coeficientes, né? Esse é o primeiro passo. Coeficiente A. Ah, tia, não tem nenhum número igual o item A. Então, não esqueça, quando não tem é número 1. Coeficiente B. É o 8, mas como tem um menos na frente, você tem que colocar menos 8. E quem é o C? É o 16. Ok? Então, vamos lá, continuando. Segundo passo, achar o delta. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Né? Nós aprendemos lá na paródia que essa é a fórmula do delta. Então, B ao quadrado, quem é o B? Menos 8. Lembra da dica? Sempre, sempre, sempre que o coeficiente for negativo, você é obrigado a colocar parêntese, ok? Então, vai ficar como? Abre parêntese, menos 8, fecha parêntese, eleva ao quadrado. Por que eleva ao quadrado, tia? Porque na fórmula o B é ao quadrado, então você tem que colocar menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vai ficar menos 4 vezes o A. Quanto é o A, tia? O A é 1. Vezes o C. Quem é o C? 16. Tá bom? Então, como é que vai ficar? Menos 8 ao quadrado. Lembrando, como a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Não tem jeito, tá, gente? Sempre dá positivo. 8 ao quadrado, não diga 16, pelo amor de Deus. Não é 16, é 8 vezes 8. O expoente... Então, o expoente, ele diz o número de repetições que a base, né, vai multiplicar ela por ela mesma. Então, aqui 8 vezes 8 não é 16, é 64. Menos, né, porque o único menos que tem aqui é o da fórmula, que é o que fica na frente do 4. Aí a gente multiplica todo mundo que tem aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 16 também vai dar 64, tá, gente, ó. E mais 64 com menos 64 se anulam. Ou seja, o que é se anular? É quando dá zero. Tá bom? Se eu tenho 64 maçãs num cesto e retiro as 64 maçãs desse cesto, me resta zero. Tá? Então, dá zero. Aí, continuando. Qual é a segunda parte da fórmula? X vai ser igual a menos B, né? Ó, olha como é a fórmula. Menos B, mais ou menos raiz de delta. Então, vamos lá. Menos da fórmula B. Quem é o B? Menos 8. Então, não esqueça, ó, tem o menos da fórmula e tem o menos do 8. Então, você tem que colocar os dois. Vamos usar a dica, tá? Ó, se sempre que for negativo, usa parêntese. Então, vai ficar, abre parêntese, coloca menos 8, mais ou menos, raiz de delta, nós calculamos o delta que deu 0, tá bom? Sobre 2 vezes o A. Quanto é o A? Ah, o A é 1, tá? Então, eu troco o A pelo número 1. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, tá? Então, vai ficar assim, ó. Menos vezes menos, mais. Sinais iguais dá positivo. Raiz quadrada de 0, 0, tá bom? Os únicos números que tem raiz quadrada, a raiz quadrada dele é ele mesmo, é o 0 e o 1, tá, gente? Ó, raiz quadrada de 0 é o próprio 0, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, ok? E sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar assim, ó. Mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 0, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí, daqui eu vou separar. Daqui eu vou ter o meu x1 e o meu x2.
que por sinal vão ser valores iguais, tá, gente? Ó, vão ter valores iguais. Por que, tia, que vai ter valores iguais? Porque o delta deu zero. Sempre que o delta for zero, como o zero nem soma nem subtrai nada, então ele não vai interferir no valor do x1 e do x2. Então, vou repetir. Sempre que você calcular o delta e o resultado der zero, o que vai acontecer? Zero, ele nem soma e nem retira. Zero é zero, tá? Zero é nada. O que vai acontecer? Vai restar só o 8. Aí 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, tanto o x1 como o x2 vai dar 4 como resultado. Tá bom? Tia quer dizer que sempre que o delta der zero, o resultado vai dar igual? Exatamente. Muito bem, tá? Então, aqui eu vou ter o x1, que é 8 mais 0 sobre 2. E aqui eu vou ter o x2, que é 8 menos 0 sobre 2, tá? Quanto é 8 mais 0? O 0 não acrescenta nada, então é o próprio 8. 8 dividido por 2, 4, tá? E aqui do mesmo jeito, 8 menos 0. 8 não retira nada, é o próprio 8. 8 sobre 2 também dá 4, tá? Então, o meu conjunto de solução, ok? Meu conjunto de solução é 4 e 4, ok? Tia, mas é repetido, eu preciso colocar os dois valores? Precisa colocar os dois valores, tá? Porque apesar de ser uma raiz duplicada, né? Apesar de ser uma raiz dupla, ok? De qualquer forma, são duas raízes, tá? Então, você tem que colocar as duas, 4 e 4. Vamos para o item D, ok? Então, do mesmo jeito, o primeiro passo sempre é você identificar os coeficientes. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Tá bom? Quem é o coeficiente A? Ah, tia, eu já tô craque. Sempre que não aparece é o número 1. Uau, muito bem. Coeficiente B. Tia, já tô sabendo que o B é o 13. Como tem o menos, eu tenho que colocar o menos. Menos 13, muito bem. E o C, quem é o C? 22. Tá bom? O C é o mais fácil, né, gente, de identificar? É o mais fácil de identificar porque ele é o termo independente, ele não tem letra perto dele, não tem X perto dele, né? Então, o C é facinho de identificar. Segundo passo, calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? B ao quadrado, quanto é o B, tia? Menos 13. Não esqueça a nossa dica do parêntese quando for negativo, tá bom? Então, vai ficar menos 13 entre parêntese ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é o A? A é 1. Quem é o B? 22. Opa, quem é o C? 22. Então, C é 22. Desculpa, eu confundi aqui. É C. Então, vai ficar assim, ó, delta igual a... Quanto é menos 13 ao quadrado? Nunca mais você vai esquecer na sua vida que vai dar positivo, né? Porque o expoente é par e a base é negativa, então aqui sempre vai dar positivo. 13 ao quadrado, pelo amor de Deus, não diga 26, porque não é 13 vezes 2. O 2 é o número de vezes que o 13 multiplica por ele mesmo, então é 13 vezes 13, que você vai encontrar 169. Tá bom? Aqui só tem esse sinal de menos, né? Então, você vai repetir. E vai multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 22, 88. Ok? Aí, você subtrai. Quanto é 169 menos 88? E aí, quanto é que dá? 81, tá bom? E de sorte, 81 ele tem raiz quadrada exata. Quem é que lembra? Quanto é? Quem é que lembra? Muito bem, a raiz quadrada de 81 é 9. Ok? Vamos para a terceira parte, que é calcular as raízes, né? Então, aqui nós temos x igual a menos b, vamos relembrar de novo, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, né? Lembre-se que o B tem um sinal de menos aqui da fórmula.
E o B aqui na equação também é negativo. Você é obrigado a colocar os dois sinais, tá bom? Então, o menos da fórmula, abre parêntese, tá bom? Não esqueça da nossa dica. Você não aguenta mais, né, eu falando isso? Eu sei, gente, eu sei. Mas eu vou continuar insistindo. E aqui, ó, o B vale menos 13. Então, você coloca o sinal do 13 também. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. O delta é 81. Ainda não calculamos a raiz, então eu não posso botar direto 9, tá bom? Cuidado para não confundir. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? Número 1. Ok? Aí aqui a gente calcula, ó. Menos vezes menos. Nunca mais na vida de vocês vão esquecer. Dá mais. Então fica mais 13. Mais ou menos. Desculpa a voz, gente, é porque eu tô ruim da garganta ainda. A tia tava doente semana passada, por isso que eu não dei aula, tá bom? Raiz quadrada de 81, nós já sabemos que vale 9. E 2 vezes 1, 2. Agora é o momento de separar, né? Separar o x1 do x2. O x1 é o mais, o x2 fica com o menos, tá? Então fica assim, ó. x1 igual a, traço, mais 13... mais 9 sobre 2. E o x2, quem é o x2, tia? É o mais 13 menos 9 sobre 2. Mais 13 com mais 9, né? Nós temos aqui 2 créditos, né? 13 mais 9 vai dar quanto? 22. 22 dividido por 2 dá 11. Ok? Então, esse é o meu x1. Quem é o meu x2? Mais 13 menos 9, ó, o positivo é maior que o negativo. Então, 13 menos 9 sobra 4. 4 positivo. 4 dividido por 2 dá 2. Ok? Quem é o meu conjunto de solução? É o 2 e o 11. Ok? Belezinha? Essas são as duas raízes da equação x ao quadrado menos 13x mais 22. Ok? E vamos para a nossa última, né, equação. O primeiro passo sempre, né, você nunca mais vai esquecer na sua vida, que é identificar os coeficientes A, B e C. Afinal, a gente vai precisar deles sempre, né? Quem é o coeficiente A? Ah, tia, eu já sei que é 1, porque não aparece número, mas tem um detalhe, tá? Tem uma pequena diferença dos outros exemplos, tá? Aqui tem um menos. Então, você é obrigado a colocar o menos aqui, tá? Menos 1. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o 10. E o coeficiente C? 25. Como tem um menos, você tem que colocar menos 25. Beleza? Ok? Identificar os coeficientes. Agora é o segundo passo, que é calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? É 10. Então, fica 10 ao quadrado. Nesse caso, nós não vamos colocar parêntese, porque o 10 é positivo. Ó, o sinalzinho de mais aqui na frente. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? Menos 1. Aí a gente usa a dica. Ó, como é negativo, coloca parêntese. Menos 1. Vezes o C. Quem é o C? Menos 25. De novo, a gente usa a dica. Coloca parêntese. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 10 ao quadrado não é 20. Se você pensou 20, tá errado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Tá bom? Aí você vem e multiplica os valores, ó, gente. Os sinais, primeiramente, ó. Diferente dos outros itens que nós fizemos, né? Aqui tem 3 sinais negativos. A gente tem que multiplicar eles, ó. Menos vezes menos dá mais. E esse mais aqui que a gente encontrou, multiplica com esse outro menos. Mais vezes menos dá menos. Ok? De novo. 4 vezes... Aliás, desculpa. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Ok? Agora multiplica os números. 4 vezes 1 dá 4.
4 vezes 25 também vai dar 100. E 100 menos 100 vai dar 0, né? Então, a gente já sabe que quando dá 0 é porque as duas raízes vão ser iguais, vão ser duplas, ok? Então, continuando, vai ficar assim, ó. X é igual a traço menos b. O b é 10, então fica menos 10, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Delta é 0, sobre 2 vezes o a. O a vale quanto? Menos 1. Não esqueça do parêntese. 2 vezes menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Passa o traço. Repete o menos 10, não tem nada para fazer com ele, é só repetir. Raiz quadrada de 0, quem é que sabe? Dá uma pausa aí e pensa. Muito bem, quem respondeu 0 aí acertou. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Daqui eu vou separar o meu x1 e o meu x2, que no final das contas vai dar igual. Por quê, tia? Lembra? 0 não soma nem subtrai, 0 não acrescenta nem retira, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai sobrar